Oi, gente. Olha, eu tô bem rouca. Mas mesmo assim, eu vou tentar gravar, vamos ver o que acontece. É, a pergunta de hoje, ela teve 4 votações no grupo e é uma pergunta muito, muito interessante. O que significa ser o filho que questiona tudo? Bem, pessoal, por favor, se inscreva no canal, dá um joinha se gostar da resposta, venha participar do nosso grupo se for do seu interesse. Você será sempre muito bem-vindo. O que acontece? A primeira coisa que esse filho precisa saber é que ser questionador na nossa cultura, fazer perguntas, às vezes é visto como uma rebeldia diante da autoridade. A gente tem uma cultura que coloca o saber na mão de poucos, de quem sabe, de quem pode, entendeu? Então existe um preconceito geral com relação às perguntas, em casa, na família, na sala de aula. E por outro lado, isso também tem um peso para quem tem respostas, porque ele precisa ter as respostas certas. Ele não pode responder o não sei, não sabemos, né? E hoje, nessa inteligência sistêmica, nessa forma de ver a vida, que a gente espera essa cooperação, esse reconhecimento, essa igualdade enquanto seres humanos, esse sentimento de pertencimento, esse saber ele é construído juntos, é construído junto. Então a pergunta é uma forma de dizer: eu quero compreender melhor isso. Vamos compreender isso de uma forma diferente. Vamos olhar para isso de uma forma diferente. E nem sempre é visto dessa forma, tá certo? A segunda coisa é o seguinte: é, essa pessoa geralmente ela consegue, ela já tem um padrão desenvolvido de metaconsciência, que é uma capacidade de perceber padrões, de ver a diversidade e de ver esse paradoxo. Então, é assim, mas então poderia ser assim? Por que que não é assim sempre? Por que é sempre assim? Ela consegue ver um processo mais longo, ela consegue conectar consequências com possíveis causas. E isso não é um trabalho fácil, isso não é uma percepção muito, muito rápida, porque geralmente nós estamos num modelo de autopreservação, de atenção à nossa segurança, seja a segurança da forma como a gente vê a vida, segurança dos nossos recursos, nossa segurança na integridade pessoal, emocional e até espiritual. Então, essa pessoa, ela já traz para o sistema. Você olhar a sua família como um corpo, como uma organização, ela tem suas regras, ela tem sua história, ela tem suas memórias, e você já traz esse olhar como se você já tivesse ido lá fora, tivesse visto algo diferente, e chegasse e fosse assim: ah, mas a gente pode ter uma cadeira diferente, que é mais confortável. E isso pode parecer uma ameaça à integridade dessa família, aos saberes hierárquicos, aos saberes históricos, aquilo que é muito precioso como identidade da família, percebe? Mas você não está fazendo nada de errado, isso não é falta de amor. Isso é como se você estivesse de dentro, e é pesado para você, porque você ama aquilo do jeito que é, você ama aquelas pessoas, você foi constituído ali, aquilo tem dentro de você também, é uma história registrada dentro de você, mas por outro lado você já vê novas possibilidades e gostaria de compartilhar isso com as pessoas, certo? Nenhum filho, nenhum traz isso para a família como algo para intencionalmente prejudicar, né? Então esse lugar, ele tem um perigo. Aliás, dois perigos. O primeiro perigo é de você se identificar com essas falas de você é o problema, você sempre cria problema, nada tá bom para você, por que que você tem que complicar as coisas? E aí você introjetar isso e ficar sentindo isso como se fosse uma falta de respeito, uma falta de amor, que não é de forma alguma. Ou então entrar nesse papel de que ser sempre aquele que vai mostrar coisas que até todos estão vendo, mas preferem não falar para não trair esse olhar. Percebe? E aí você se coloca num lugar difícil, porque você vai ser aquele que sempre tira o que está embaixo do tapete, paga o preço, sendo que todo mundo está vendo, mas ninguém quer falar.
Então, aqui você vai precisar disso que a gente chama de regulação, nessa inteligência sistêmica, de gerenciar isso, saber a hora de falar. Às vezes você não precisa falar, mas sabe aquela sua prima que pensa do mesmo jeito? Você incentiva ela a falar, porque ela vai falar de uma forma diferente. Ela já não é vista pelo grupo dessa forma, de quem problematiza, de quem sempre vai criar dificuldade, porque geralmente são essas as falas que esse filho escuta, né? Então aí você continua nesse lugar de ter essa visão e de trazer esse conteúdo novo para que o sistema se adapte às novas possibilidades, se desenvolva de certa forma, vai sair desse lugar pesado de ser sempre você, vai gerenciar isso em você com mais respeito pelos outros, vai ajudar os outros a também se posicionarem, podendo trazer o novo, sem precisar se esconder tanto, às vezes até ter uma vida dupla. Lá fora faz de um jeito e aqui dentro faz de outro, que isso também não faz bem. Então as possibilidades são muitas. A possibilidade dois é às vezes a pessoa se anular completamente, manter essa metacognição, essa possibilidade de ver pontos antagônicos em alguma coisa, e procurar esse ajuste, esse desenvolvimento, procurar esse vamos aprender juntos, e dentro da família ou dentro da empresa se nega isso, se anula. Isso também não faz bem. Então, essa gestão inteligente, sistemicamente, é quando você vai achar um meio termo entre não negar esse seu olhar e não se privar de trazer isso para as pessoas que você ama dentro da sua família. A gente descobre uma coisa boa e a gente quer compartilhar, mas também não fazer isso tão persistentemente que se transforma num bode expiatório da família, em alguém que é tido como aquele que traz o problema, aquele que cria problema, aquele que sempre complica. Complicado? Então, a Di foi uma das pessoas que votou nisso, e como eu conheço ela, eu sei o quanto isso pode ser pesado. E o quanto a gente pode ficar preso numa armadilha, porque eu também ocupei esse lugar na minha família. Entre esse desejo de que eles se empolguem tanto com essa curiosidade, com esse aprendizado, com essas descobertas, e aí compartilhar isso com eles, e a forma disso ser visto como uma ameaça. Seja por alguém, às vezes é visto por uma ameaça, nem por todos, mas por alguém que é muito central na família. Por exemplo, sua mãe, seu pai, ou um avô, uma avó, alguém que é muito respeitado e que é isso, de certa forma, vai ser tomado como uma afronta, como uma forma de desrespeito. Mas não é. Está cumprindo uma função no sistema, que é a função de trazer o novo, que é a função de se ajustando a novos contextos, incluindo novas realidades, novas possibilidades. E esse é um papel, gente, muito importante, muito importante. E também a gente não pode ser levado para um terceiro lugar, que é um lugar de arrogância. Só eu vejo, só eu sei, os outros são tapados, são obscuros, são assim, atrasados, sei lá o quê, ou não querem realmente mudar. Porque isso não se trata apenas de querer, se trata de um ajuste que vai acontecendo aos poucos e é visível na história das famílias. Às vezes, uma coisa que foi tão excluída, que foi tão julgada, com o tempo passa a ser aquele lugar de mais afeto, de mais atenção. Mas não é bom também quando essa atenção vem de uma culpa. Por exemplo, uma família que excluiu uma filha que engravidou muito cedo. E depois o neto dessa filha é o mais mimado. Mas aí ele não está sendo tratado de uma forma que é realmente boa para o desenvolvimento dele. Ele está compensando uma culpa das gerações que não aceitaram, sabe? Da família que não aceitou, se sente culpada em relação àquilo, que é compensar como? Através de uma aprovação sem limites, de um mimo sem limites, o que também vai ser prejudicial para a pessoa. Então, a gente procurar sair dos extremos. As perguntas levarem a gente para um equilíbrio, para um aprendizado, que respeite o que era antes, incluindo de forma que não crie muita dor o novo. Combinado? Eu espero que ajude de alguma forma. E aguardo novas perguntas. Porque, gente, eu mesma eu mesma não, falar isso é até um absurdo, né? Eu me desenvolvo extraordinariamente através dessas perguntas e sou profundamente grata. Um abraço, deixe seus comentários aqui no vídeo, que isso ajuda o nosso canal do YouTube. Compartilhe com outras pessoas e vamos em frente.